Você se considera uma pessoa carente? A maioria das pessoas vão responder que não. E 100% das pessoas vão estar erradas quando respondem que não. Somos todos carentes na condição humana. Todos nós nascemos com essa necessidade de conexão chamada carência. Só que ao longo da vida, no decorrer da vida, a gente pode tratar isso de uma forma saudável ou essa carência pode ser tratada de uma forma distorcida. E isso impacta diretamente na qualidade das suas relações. Existem algumas necessidades básicas emocionais que todos nós deveríamos ter tido lá na infância e que muito provavelmente nós não tivemos. E nisso eu me incluo, tanto eu quanto você. Existem algumas necessidades e eu vou te trazer duas dessas necessidades básicas que eu tenho certeza que você vai se identificar com essa falta que teve lá na infância. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente conversar sobre a gente não vai culpar ninguém, não vai responsabilizar ninguém. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu cuidador não me deu essa necessidade, não me supriu, por isso que eu sou assim. Para. Eu quero te trazer para a vida adulta. Nós, como adultos, temos a responsabilidade de lidar com essas questões, de corrigir essas faltas que nós tivemos lá atrás. Até mesmo porque, se os nossos pais não nos deram, provavelmente eles nem tinham isso para nos dar. Eles não tinham nem esse conhecimento, nem essa habilidade, nem essa capacidade para nos dar. Então aqui a gente não tá para culpar ninguém. A gente está aqui para honrar, agradecer e lidar com o que a gente sabe lidar. É nossa responsabilidade, tá? Não culpa ninguém, não aponta dedo para ninguém, muito pelo contrário. Seja grato por hoje você ter a capacidade e habilidade de estar aqui comigo, para a gente poder desenvolver junto essas habilidades, suprir e ressignificar essas faltas que nós tivemos lá na infância. Então, a primeira habilidade que pode ter faltado para a gente lá atrás, que eu trouxe aqui para conversar com vocês, é o ambiente seguro. E aí você pode pensar, é muito óbvio, né, que todo mundo tinha que ter tido um ambiente seguro. Sim, todos nós deveríamos ter tido e devemos ter um ambiente seguro. O que o ambiente seguro, o que a falta de um ambiente seguro faz lá na nossa infância? E aqui eu vou te trazer alguns exemplos. Pode ser que no seu lar, no ambiente onde você cresceu, na família onde você esteve, tenha tido problema com álcool, tenha tido problemas de brigas, tenha tido problemas de abuso sexual, tenha tido falta de segurança, você não podia expressar as suas emoções, ou você trocava muito de casa, sua família trocava muito de casa e você não conseguia ter uma referência de lar. Ou então, pode ser que você tenha ficado muito na casa de parentes que você não gostava, de vizinhos que você não gostava, porque o pai e a mãe tinham que trabalhar, e aí você acabava ficando em ambientes que você não se sentia seguro. Ou então, um outro exemplo, pode acontecer que você tenha perdido um dos seus genitores, né? Ou o pai ou a mãe possa ter falecido. Então, tudo isso faz parte de um ambiente seguro, de um lugar onde a criança se sentiria segura e pode ser que tenha faltado isso. Eu, por exemplo, mudava muito de casa. Quando eu era criança, nós nos mudávamos muito. Então, às vezes, eu não me sentia segura onde eu estava. Hoje, como adulto, eu enxergo isso, mas como criança eu não tinha essa habilidade e esse conhecimento. E aí eu quero que você entenda quais as consequências que a falta desse ambiente seguro pode te trazer hoje na vida adulta, mas principalmente em relação aos seus relacionamentos, tá? Se você se sente uma pessoa dependente emocionalmente, se você tem aquele medo do abandono, aquela pessoa que tem medo de ser abandonada, aquela pessoa que tem dificuldade para sair da casa dos pais, aquela pessoa que tem dificuldade de tomar uma decisão de sair de um trabalho, de tomar uma decisão de se impor num relacionamento, muito provavelmente você teve falta desse ambiente seguro lá atrás. Ou seja, você vai implorar para o outro ficar com você. Você vai se diminuir para caber sempre naquele lugar para o outro não te abandonar. Porque você vai buscar segurança em alguém, você vai se conectar como um imã com alguém para se sentir segura naquela relação. Então você acaba aceitando tudo que vem, por medo de ser abandonada, por medo de não se sentir segura naquele ambiente. Você gruda nas suas relações aceitando tudo que vem. Então, geralmente, relações com dependência emocional teve uma falta lá na infância nessa relação de segurança no ambiente onde a pessoa vive, né? Isso, né, na vida adulta, que a gente tá falando, começamos falando aqui de carência, isso na vida adulta vai te trazer esse sentimento de carência e essa carência vai fazer tu desenvolver apego. Apego emocional, apego nas pessoas, aquela pessoa que gruda, que por medo de ficar sozinha, fica ali apegada devido a esse medo e essa carência
que provavelmente faltou lá atrás. E isso pode te gerar muita ansiedade. Ansiedade de tomar uma decisão, ansiedade de, como eu coloquei ali, sair da casa dos pais, ansiedade de trocar de emprego, ansiedade por medo de começar um novo trabalho, uma nova faculdade, ansiedade de falar o que tu sente pro teu parceiro, porque a carência vai ser ativada como um gatilho que vai te gerar esse medo de ficar sozinha, que te gera dependência, aonde tu fica ali apegada nessa questão. Só que na outra polaridade, eu quero que você veja essas faltas como um pêndulo, tá? Ou você fica aqui, nessa ponta do pêndulo que gera isso, carência, apego, dependência emocional, medo do abandono, ou pode ser que você vá lá para o outro lado do pêndulo e essa ponta do pêndulo, ela vai te gatilhar, vai te desenvolver, vai te desencadear um sentimento de desconfiança. Você vai ser aquela pessoa que desconfia de tudo. Será que essa pessoa que tá aqui, ela gosta mesmo de mim? Será que essa pessoa aqui realmente tá falando a verdade sobre mim? Será que realmente eu devo me envolver aqui? Você vai ser aquela pessoa que vai viver desconfiada de tudo. Não importa o que os outros façam, não importa o que aconteça na sua vida, você vai ter muita dificuldade de confiar, de acreditar. Você vai estar sempre desconfiando, porque você cresceu com essa questão de eu tenho que me suprir, é eu comigo mesma e eu não confio em mais ninguém. Então, ou você fica na ponta do pêndulo com medo de carência, apego e dependência emocional, ou você vai para outra ponta do pêndulo que é a desconfiança. Eu desconfio de tudo. E se eu desconfio de tudo, eu não tenho relações saudáveis. Eu não consigo acreditar nas relações que eu desempenho ou que eu tenho na minha vida. O que é que eu quero que você entenda? A habilidade de caminhar pelo caminho do meio, de vir para o caminho do meio, que é o equilíbrio de, tô aqui com medo de ser abandonada. Opa, de onde é que vem isso? Lembrei, isso vem lá da minha infância, eu enxergo esse gatilho, eu pego esse fator desencadeante e eu elaboro isso nesse momento. Então, eu quero que você saia das polaridades, nem aqui, mas o caminho do meio. Essa desconfiança, como eu coloquei aqui, né, ela vai criar até essa evitação, tu vai evitar viver as coisas. Tu é uma pessoa que vai viver repulsando aí por medo, né, de ter essa outra ponta que é o apego. Então, essa falta desse ambiente seguro é uma coisa muito óbvia, né? Tipo, todo mundo tem que ter ambiente seguro. Sim. Mas se você não teve, você pode ter desenvolvido tudo isso que nós conversamos aqui agora. E aí, puxando o gatilho lá para a primeira aula, se você não assistiu, volta lá e assiste. Você não vai ter habilidades para se relacionar. Porque você vai estar sempre como uma pecinha de quebra-cabeça querendo se encaixar em alguém. Você vai estar sempre como um imã se conectando naquilo que te falta. Mas tu não tá indo pelo amor, tu tá indo pelo medo, tu tá indo pela falta, tu tá te conectando pela falta. E você tem que se conectar com as pessoas pela verdade, pelo amor, pelo inteiro, não pela metade. Eu quero que você entenda, nesse ponto de dependência emocional, que tu tem que tirar essa construção da tua cabeça de que, eu preciso encontrar a metade da laranja, eu preciso encontrar a tampa da minha panela, eu preciso encontrar... Não, você não tem que encontrar metade, porque se você tem essa mentalidade, você se sente metade. Você é um inteiro. Você sendo inteira, você se conecta com pessoas inteiras. Então ninguém tem que tapar o seu buraco. Ninguém tem que suprir a sua carência. Ninguém é band-aid para estar aí tapando feridas suas. É sua responsabilidade identificar, enxergar e lidar com isso de maneira adulta. Então, eu estou puxando um pouquinho para a infância, porque nós vamos conectar com faltas na infância, mas como adulta, como é que eu lido com essa falta, com essa criança? Eu olho, eu pego na mão dessa criança e eu coloco para essa criança que hoje eu estou aqui adulta e eu passo segurança para essa falta que me teve lá atrás, para daí você desenvolver essas habilidades. Uma segunda falta que pode ter tido lá na sua infância, e essa falta aqui é a chave de ouro, posso te dizer que é a chave de ouro para relacionamentos saudáveis, relacionamentos bons, relacionamentos de qualidade, para tudo na tua vida, tanto o relacionamento com o seu cônjuge, com o seu parceiro, quanto para relações na sua vida de qualquer âmbito aí, que é a autoestima. A autoestima ela é a chave para muita coisa. Só que quando a gente fala sobre autoestima, o que vem? A aparência, a pessoa se sente bonita, a pessoa se sente, né, tem que me arrumar, tem que cuidar do corpo, do cabelo. Não, eu tenho uma boa autoestima, eu me gosto, me vejo no espelho, eu me gosto. A gente é acostumada com essa autoestima popular, do dito popular. Só que não, a autoestima, ela é muito mais profunda do que a gente é acostumado a ouvir por aí. Existem alguns pilares da autoestima. Só que se teve essa falta da autoestima lá atrás, né, lá na nossa infância, se você não teve um bom reforçamento pelos seus cuidadores, né, então eu vou trazer um exemplo assim.
Seu pai, sua mãe nunca te reforçou. Nossa, como tu é boa nisso. Que bom que tu conseguiu apresentar esse trabalho. Como tu canta bem, como tu dança bem, como tu fica bonita quando faz isso. Que bom que tu gosta de brincar com esse brinquedo, né? Se não teve esses reforços, e provavelmente não teve, porque nossos pais às vezes não enxergavam isso, né? A geração anterior nossa, ela vinha muito com essa luta da sobrevivência, né? Então, se não teve isso lá atrás, provavelmente você é uma pessoa que tem alguma defasagem, algum déficit aí na sua autoestima. E aí lá atrás, às vezes a gente começa a enxergar problemas na gente que às vezes nem eram problemas, a gente não enxergava. Com às vezes aquela fala, né, de ai, como ela é baixinha, como ela é grande, como ela é gordinha, como ela é magrinha, como ela é nariguda, como ela é, né? A gente às vezes escuta coisas lá atrás sobre a nossa aparência que acaba nos trazendo uma visão que nós nem tínhamos de nós mesmos. E aí o que a gente entende? Ah, se eu sou assim, eu não estou agradando. Se eu tenho um peso a mais, então eu não estou agradando, porque o outro está dizendo que eu tenho um peso a mais. Se eu tenho um nariz grande, eu não estou agradando, isso não agrada os outros, porque estão me chamando de nariguda, às vezes até na escola, né? Como o famoso bullying que era feito, às vezes, né? Lá na infância, lá atrás. Todos nós passamos por alguma coisa que tenha feito a gente duvidar de nós mesmos. E aí eu vou te trazer essa lucidez da autoestima. A autoestima, ela tem basicamente 4 pilares para a gente olhar aí, né? Essa falta da autoestima, se a gente não olhar para esses pilares, como é que ela vai fazer a gente se relacionar? A gente vai fazer a gente se relacionar de uma forma muito superficial. A gente não se aprofunda nas relações. Por quê? Porque eu acredito que se o outro me conhecer verdadeiramente, ele não vai me amar. Eu não tenho nada para oferecer, então eu sou aquela pessoa legal. Sou aquela pessoa bacana, legal, interage, conversa e tal, muito superficial. E quando eu chego em casa, tipo, ai, eu tiro aquela máscara, porque eu tava sustentando algo que eu não era. E se o outro me conhecer de verdade, o outro, eu não tenho nada de atrativo. Por que o outro vai ficar se eu não tenho nada de atrativo? Então, eu sempre me relaciono de forma superficial, porque se o outro me conhecer profundamente, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu tenho faltas, eu fico sempre no raso. E aí eu fico sempre no modo defesa. Eu vou até um ponto. Daqui para lá eu não consigo fluir. Eu me entrego até um ponto, daqui para lá eu não consigo fluir. Eu não consigo confiar no outro, fica nessa falta. Esses 4 pilares que eu te trouxe aqui da autoestima, ela tem uma relação grande com a autoimagem, sim, que é a maneira que a gente se vê, né? A autoimagem, ela é sim muito importante. Porque se eu estou bem por dentro, automaticamente eu vou exalar isso por fora. Eu tenho certeza que tu conhece alguém ao teu redor que tu percebe assim, nossa, como fulana tá bonita, né? Ela mudou o cabelo, ela começou a se vestir desse jeito, começou a se maquiar, começou a se arrumar. Pode ter certeza que alguma coisa mudou ali dentro dela. Porque tem pessoas que têm essa defesa de aparência não importa, é só o que eu sou e pronto e tal, e se fecha e não consegue nem se olhar. Então essa casca que tá aqui fora é a minha porta, né? A maneira que eu me apresento. Então se eu olho no espelho e eu vejo, eu gosto do que eu vejo, se eu dedico um tempo para mim, se eu faço uma atividade física, se eu leio algum livro, se eu me aprofundo em algum conteúdo, tudo isso eu estou contribuindo para eu começar a me amar e me enxergar de uma forma diferente. Então o primeiro pilar é a autoimagem. E a autoimagem faz diferença sim. Só que eu quero que você entenda que essa autoimagem ela tem que ter coerência. Quando eu digo coerência, é o melhor que eu posso ser dentro da minha capacidade e da minha realidade. Eu não posso desejar ser a Gisele Bündchen, sendo que eu tenho 1,54 m. Se eu tenho 1,54 m, eu nunca vou ter lá 1,80 m que a Gisele Bündchen tem. É humanamente impossível. Eu não posso mirar naquilo. Porque não cabe na minha logística, na minha vida. Só que com o meu 1,54 m, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Eu posso fazer uma academia, me dedicar a treinar, a cuidar do meu corpo, a cuidar do meu bem-estar. Eu posso melhorar minha alimentação. Eu posso todo dia de manhã, quando eu levanto, me olhar no espelho, escovar meus dentes, passar um protetor solar com cor. A partir dali eu passo um batonzinho, eu penteio o meu cabelo. Opa, eu começo a gostar do que eu vejo. A maneira que eu me visto. Qual o jeito que eu me sinto melhor comigo mesma? Não para agradar os outros. Porque tem muitas pessoas que enxergam a autoimagem com essa casca, né? Eu sou tão insegura, eu tenho tanta insegurança que eu tenho que me montar de marca. Marca. Eu me monto de marca porque daí assim eu me sinto segura para me esconder atrás disso. Eu chego chegando no lugar. Só que não, tem que ter coerência com você. Cuida para não confundir a autoimagem com a insegurança. Então, se eu estou bem comigo, eu estou alinhada, né? Ó, eu vou te dar um exemplo aqui sobre a autoimagem. Imagina que eu vim aqui gravar essa aula hoje para você e eu estava no hotel dormindo com pijama e eu só trouxe uma muda de roupa. Só que essa minha muda de roupa eu virei café e eu não ia vir aqui gravar a aula virada de café.
E aí agora eu só tenho pijama para usar. Eu poderia sentar aqui e gravar essa aula de pijama, porque eu tenho conteúdo para passar. Eu tenho essa habilidade para isso. Só que tu realmente acha que eu iria me sentir segura gravando a aula de pijama? De alguma forma isso iria me desestabilizar. Eu iria entregar o que eu tenho que entregar, eu estaria aqui fazendo o que eu teria que fazer, só que eu não estaria bem comigo. Porque eu sei que não é coerente para o ambiente, para o que eu estou fazendo, estar de pijama. Então tu entende como a autoimagem, ela tem uma implicância sim? E é tão gostoso a gente se olhar, a gente se sentir bem, aquele dia que a mulher vai no salão que se sente bonita. Por que não se sentir assim todos os dias? Você criar técnicas para isso. Cuidar do teu corpo, mas não é cuidar para tu estar bonita para mostrar para os outros. Ah, eu vou ter um corpo de verão, tá chegando o verão, vou fazer dieta para usar biquíni. Tu tá tendo um corpo de verão, só que tu esquece que tu tens um corpo o ano inteiro. Esse é o teu corpo. Ah, como ter um corpo de verão? Tem um corpo e vai pra praia. É isso. Só que se você não cuidar desse seu corpo, não para mostrar para os outros, mas para você estar bem com você mesma, esse corpo, esse templo, essa casca, essa carcaça aqui, é o que leva a gente para todas as realizações. E se eu não cuidar disso, como é que eu quero me realizar? Sabe? Se eu não cuidar da minha alimentação, como é que eu quero ter disposição? Eu posso comer um McDonald's todos os dias? Posso comer, não é proibido. Só como é que eu vou ter disposição, energia, pensamentos bons, coerência, conexão neural, se eu tô me alimentando, se eu tô botando um monte de porcaria pra dentro, né? Então é isso que eu quero que você perceba. A autoimagem, ela tem relação sim. Um outro pilar é o autoconceito, que é mais ou menos o conceito que eu tenho sobre mim. É a maneira que eu me enxergo em relação aos assuntos que eu domino, né? Então vamos supor assim, se eu tenho um conceito sobre mim, que eu sou burra, eu me acho burra, eu me acho uma pessoa burra, o que vai acontecer comigo? Eu chego numa roda de amigo, eu vou estar sempre quieta, porque eu acho que eu sou burra. Se eu conversar qualquer coisa pode estar errado, eu não consigo dar uma opinião, porque é o conceito que eu tenho sobre mim. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um assunto que eu gosto de dominar, eu não preciso dominar tudo na vida, mas eu posso pegar um assunto. Eu gosto de falar sobre relacionamentos. Então eu vou me aprofundar em relacionamentos. Eu vou ler sobre isso. Eu não preciso entender sobre mecânica, eu não preciso entender sobre marketing, eu preciso entender sobre o que eu domino. E aí chegando lá eu posso contribuir com o que eu domino. Então o autoconceito é o conceito que eu tenho sobre mim. Se eu acho que eu sou burra, será que eu não posso ler uma página de um livro por dia? Ver um vídeo por dia? Eu não posso criar algo que me faça me sentir mais segura em relação a isso? Né? Então isso tudo faz parte da autoestima. O reforçamento que eu me dou, que é o terceiro pilar. De que forma que eu me reforço quando eu conquisto as coisas? Conquistei algo que eu queria muito. Imagina que você conseguiu comprar a viagem dos seus sonhos. Comprei aquela viagem do meu sonho. Como é que tu age? Tá, comprei. Mais do mesmo. Tu age com normalidade, né? Tipo, é isso aí. Trabalhou pra isso, vida que segue. Ou tu consegue vibrar com as tuas conquistas. Caramba, eu me dediquei, eu trabalhei, eu guardei um dinheiro, eu deixei de gastar com isso pra botar ali. Eu consegui realizar aquilo que eu queria. Reforçamento positivo. Como é que eu me sinto quando eu termino de ler um livro? Como é que eu me sinto quando eu consigo fazer uma comida gostosa? Como é que eu me sinto quando eu consigo concluir um curso? Como é que é o reforço que você se dá? É tipo, tá, mais do mesmo, vida que segue, é isso aí mesmo, não fiz nada mais do que a minha obrigação, né? Ou então eu olho pra isso como, poxa vida, eu consegui, deixa eu vibrar, deixa eu comemorar isso. E aí entra a questão do merecimento. O merecimento, gente, cuidado, porque pode criar uma armadilha aí. Tem muitas falas sobre, o merecimento, você merece. E as pessoas hoje em dia estão se endividando por causa desse merecimento. Então cuida com esse merecimento. Merecimento não é só tu ir lá e comprar um monte de coisa com a desculpinha de que tu merece. O merecimento ele tem muito a ver com o autocuidado, com o carinho que tu te dá, com as percepções, com as observações. O merecimento tem muito a ver com isso. Não é só tu contar a historinha. Eu quero muito comprar aquele sapato, então eu vou contar a historinha de que, eu mereço isso, né? E um outro pilar é a maneira que eu lido com as coisas, a habilidade que eu tenho de resolver problemas. Quando tem um problema, eu resolvo, eu vou lá e resolvo esse problema, eu delego pro outro. É o outro que tem que resolver. Eu não consigo resolver isso aqui, fulano resolve aí. Eu acabo não desenvolvendo a habilidade de resolver os meus próprios problemas. Então, eu resolvo os meus problemas ou eu delego pro outro resolver, eu transfiro. Eu não sei lá no banco, vou mandar o outro lá pagar a conta. Não, eu não sei fazer isso aqui, vou mandar o outro fazer aquilo lá. Delega os teus problemas ou tu tem uma habilidade para resolver os teus problemas. Ou que seja pelo menos para identificar o problema e saber pedir ajuda. Ou tu fica só apoiada no outro pro outro resolver os teus problemas. Então pensa nesses 4 pilares aí da tua autoestima, que é a base pra gente começar a ter relações saudáveis. E depois da gente falar sobre esses 4 pilares da autoestima,
A gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Por quê? Porque eu quero que você entenda de uma vez por todas a importância da autoestima na sua vida. Sem autoestima não existe relações saudáveis. Sem autoestima você vai estar o tempo todo vulnerável e o pior, influenciável pelo que os outros fazem, dizem e você acaba perdendo o controle da sua vida. Então, cada momento que você fizer alguma coisa, eu quero que você tenha minha vozinha gravada aí na sua cabeça. Ah, a autoestima é importante. Será que eu não estou ferindo a minha autoestima aqui? Será que eu não estou duvidando de mim aqui? Será que eu não estou cuidando de mim do jeito que eu tenho que cuidar? Por que eu estou incomodada com essa situação? Vai vir a vozinha da Aline aí na sua cabeça. Olha, atenção para sua autoestima. E aqui eu vou te trazer duas máscaras que a gente acaba carregando na autoestima. Ou você carrega essas máscaras, ou você conhece alguém que carrega essas máscaras da autoestima. Existem várias máscaras e eu vou elucidar duas máscaras aqui para você. A primeira máscara que ou você carrega, ou você conhece alguém que carrega essa máscara. Eu já fui essa pessoa, tá? Que é a máscara da curadora. A máscara da curadora é aquela pessoa que tá sempre um passo à frente. Provavelmente, desde lá de trás, desde lá da infância, ela vive num ambiente que ela tem que estar sempre se antecipando para resolver os problemas, para lidar com os problemas. Então, essa pessoa, ela cresce com aquela sensação de que ela tem que estar fazendo tudo para todo mundo o tempo todo. Não para ser boazinha, mas para evitar se incomodar. Ah, eu vou fazer, porque se eu botar fulano fazer, eu vou ter que ir lá e vou ter que fazer de novo. Então, antes de eu fazer 2 vezes, eu vou ali e faço. É aquela pessoa que tá sempre naquele papel de que deixa que eu resolvo o problema, deixa que eu vou lá e faço, deixa que eu dou conta, deixa que eu me viro, deixa que... A pessoa vai estar sempre antecipando e querendo resolver o problema, porque ela acha que no fim vai sobrar para ela. Então, ela acaba cortando o caminho e atropelando os outros. Só que vem algo aí por baixo dessa máscara distorcido. Porque todas as máscaras que a gente carrega têm as suas virtudes. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E quando a pessoa sustenta essa máscara, o que ela faz? Ela cria pessoas dependentes dela. Então, soa até quase como uma arrogância. Por baixo desse, deixa que eu faço que eu resolvo tudo, o que eu estou fazendo com o outro? Fazendo o outro ficar dependente de mim. Então, automaticamente, se eu não estiver aqui, o outro não vive. Então, o outro ele vai precisar de mim o tempo todo. E isso, de alguma forma, me cansa, mas me alimenta. Porque eu tenho valor ali naquela relação. Eu tenho valor naquele relacionamento. Como é que essa pessoa vai terminar comigo se eu tô sempre aqui fazendo tudo e resolvendo tudo? E geralmente as pessoas que têm essa máscara da curadora se conectam com pessoas que não conseguem resolver suas coisas. Então, tu vai estar sempre se conectando com relacionamentos de pessoas que dependem de você. Então, percebe que nessa pessoa que carrega essa máscara de curadora, de que resolve tudo, de que faz tudo, de que sustenta tudo, o que você deveria fazer? Para, dá um passinho para trás e deixa o outro resolver os problemas dele. O outro tem que ter habilidade para resolver as questões dele. Você vai conseguir ali resolver tudo em 3 segundos. O outro pode levar 3 horas para resolver. Mas o outro precisa desenvolver a habilidade de resolver as suas coisas. Tu não tem que estar interferindo o tempo todo. Senão você cria pessoas e relações dependentes de você. Em algum momento isso vai te pesar. Vai chegar aquele momento de que eu não aguento mais, eu tô sempre fazendo tudo pra todo mundo, sabe? Então é muito difícil e não é saudável sustentar essa máscara dessa curadora. E aí nesse ponto, né, é até uma questão kármica. Nesse ponto de você estar fazendo tudo e não dar espaço para o outro fazer, o que tu está fazendo? Roubando o processo do outro de evoluir. Tu está interferindo no processo de evolução do outro. Além de tu estar saindo da tua estrada porque tu está resolvendo BO que não é teu, ou querendo antecipar problemas, resoluções de problemas que não são teus, tu tá ali interferindo no processo do outro. Então tu tira do outro as questões, as dificuldades que ele tinha para resolver e evoluir, tu rouba do outro isso e ainda carrega um BO que não é teu. Então essa máscara é muito pesada, essa máscara realmente é uma máscara muito cansativa. Com isso, o que tu acaba desenvolvendo, né? Qual a virtude que tá por baixo dessa máscara aí? É aquela pessoa que vai estar sempre ali disponível, porém aquela pessoa que vai estar sempre cansada, sempre reclamando que os outros não enxergam. Imagina que tem uma mesa aqui toda bagunçada na tua frente, toda bagunçada. Tu sabe que se tu for organizar essa mesa, em 3 segundos tu organiza tudo, tu já tem essa habilidade. Mas o que tu tem que começar a fazer? A se perguntar, eu consigo resolver? Eu quero resolver? Faz essa pergunta pra ti. Eu sei que tu vai conseguir resolver muita coisa, mas eu consigo. Mas eu quero? Eu preciso resolver? Ou isso não é meu, isso é do outro? Para, dá um passinho pra trás e tenta enxergar as coisas de uma dinâmica diferente. A outra máscara que pode ser que você esteja sustentando ou você conhece alguém que sustenta é a famosa máscara da boazinha.
A boazinha é aquela pessoa que faz de tudo para não desagradar os outros, inclusive se atropela, passa por cima de si. Porque para ela é tão importante os outros não se magoarem com ela, não se frustrarem com ela, não se decepcionarem com ela, que ela acaba se perdendo de si mesma, acaba perdendo os seus valores e os seus limites para poder agradar os outros. Então aquela pessoa, vamos no restaurante, escolhe o lugar que tu quer comer. Ai não, escolhe tu. Por quê? Porque ela tem medo de desagradar. Se ela for no restaurante que a pessoa não gostar, ela desagrada. Vamos ouvir uma música? Escolhe tu, qualquer música tá bom. A pessoa nunca consegue colocar as vontades dela ali. Então é aquela pessoa que tem muito medo de desagradar. É aquela pessoa que vai estar sempre se afinando para caber no mundo dos outros. O que essa pessoa que sustenta essa máscara pode ter vivido lá atrás? O que essa criança entendeu? Que quanto menos incomodar, se eu não chorar, se eu não incomodar, se eu não der trabalho, se eu não prejudicar, se eu não trazer problemas para casa da escola, eu vou estar agradando os meus pais. E se eu agradar os meus pais, quanto mais eu agrado, mais amada eu sou. Quanto menos problemas eu trago, quanto menos atenção eu tiver, quanto menos eu tiver que queimar a atenção deles com os meus problemas, mais eu estou agradando. Aquela criança que cresce ouvindo, nossa, como a fulaninha é boazinha, né? Fulaninha não chora, a fulaninha não incomoda, a fulaninha tira um monte de nota boa, como a fulaninha ajuda tudo em casa, né? O que a criança entende? Que quanto mais disso eu fizer, mais amada eu vou ser. Então, quanto menos eu incomodar, quanto menos eu der minha opinião, quanto menos eu falar, quanto menos eu questionar, né, mais amada eu vou ser, porque eu estou agradando. E aí tu cresce nesse contexto, né, sustentando essa máscara de que eu tenho que dizer sim pra tudo, não posso dizer não, de que eu tenho que agradar, de que os outros não podem se... mas se eu falar o outro vai ficar chateado. Pois é. Mas daí, tu tá passando por cima de ti. Tu tá fazendo algo que tu não quer pra poder agradar o outro. Então, é uma pessoa que tá muito desconectada de quem ela é. Na verdade, ela nem sabe o que ela gosta ou o que ela quer. E essa máscara da boazinha é uma máscara muito pesada, porque é uma das máscaras que mais desenvolve patologias. É aquela pessoa que desenvolve muita amidalite, muita candidíase, pessoas que têm uma tendência grande à depressão, ao desânimo, ao desprazer pela vida, porque nem ela sabe do que ela gosta. Como é que ela vai exercer algo se ela está sempre voltada com o olhar para os outros, com esse medo de desagradar? Essas são apenas duas das máscaras, né? No curso que eu vou estar lançando sobre a cura das relações, sobre como a gente aprender a se relacionar, eu falo sobre muitas outras máscaras ali. E aí, nessa questão das máscaras, eu quero te trazer um questionamento. Que os outros não têm culpa. Por quê? Se eu visto essa máscara e eu me apresento com essa máscara, o outro vai se apaixonar pelo que eu estou apresentando, pelo que eu estou mostrando para ele. Eu estou com a máscara da boazinha. E o outro se envolveu comigo, se apaixonou por mim. Ele se apaixonou pela Aline Boazinha, pela máscara da Aline Boazinha. E aí, quando eu me envolvo com essa pessoa, caso, tal, no decorrer do tempo, o que acontece? Eu fico braba, porque essa pessoa não me enxerga. Mas tu entende que eu vesti a máscara o tempo todo pro outro gostar de mim? O outro se apaixonou por essa versão. Por isso que eu mostrei pra ele. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, a gente saber quem a gente é, pra gente se apresentar com essa segurança e com essa autonomia e essa autoridade. Porque o outro ele vai se apaixonar por quem a gente é, não pelo que a gente está entregando. Se eu estiver só entregando, estou entregando a máscara da boazinha, a máscara da curadora, a máscara da donzela, eu estou entregando a máscara daquela pessoa que é perfeita em tudo. E o outro se apaixonar por aquilo ali não é culpa do outro, é o que eu entreguei. Aí tu entende como é louco isso? A pessoa vai amar aquilo que eu entreguei e depois eu fico braba porque ela ama aquilo que eu entreguei e não eu verdadeiramente. Que é o que eu escuto muito no consultório. O meu marido não me enxerga, ele não me entende, ele não vê quem eu sou, ele não sabe os meus gostos. Será que tu tá deixando ele ver? Será que tu não tá sustentando algo que não é real? Será que tu não tá confortável com essa máscara e tu mesma não sabe quem tu é? Como é que o outro vai se apaixonar, né? Por algo que tu não sabe que tu tá entregando. E aí a gente cresce ouvindo aquela frase, né? Seja você mesma. Você tem que ser quem você é. Tenha coragem de ser quem você é, né? A gente cresce ouvindo isso. Vários autores falam isso. Só que aí tem um ponto, né? Quando você decide ser quem você é, às vezes as pessoas vão te criticar ou vão se desagradar. E aí é que tá o grande barato. Então, se você for quem você é de verdade, automaticamente você vai limpar o seu campo. Porque muitas pessoas vão se afastar. Porque elas estavam acostumadas ou estavam conectadas com aquela máscara que você estava sustentando. E aí é uma boa oportunidade de você limpar o seu campo, porque afasta quem não é para estar no seu campo, porém também você vai aproximar pessoas que vão se conectar e se apaixonar e se identificar pela sua verdade. E aí as coisas começam a ficar mais leves. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu conheci o Marlon é meu marido, eu já estava tão cansada de me frustrar em relacionamentos, tão machucada, tão, né?
que quando eu conheci ele, eu tava tão segura de mim, eu tava tão assim, ó, é isso aqui, ó. Seja o que Deus quiser. Eu sou isso aqui, eu não tô sustentando nada, tu consegue lidar com isso? E foi isso que fez ele ficar. Porque a partir dessa verdade, a gente foi evoluindo juntos. Eu não tava sustentando nada, eu não tava sustentando a máscara da boa moça, a máscara da princesinha, a máscara da donzela, a máscara de que tu tem que me salvar. Eu não tava sustentando nada. Eu tava apenas sendo Aline, apenas sendo eu. E quando eu digo apenas sendo eu, é sendo eu que é o ápice da minha vida. Se eu estou aqui, se eu estou nessa terra, se eu estou vivendo o que eu tenho que viver, é porque eu tenho algum diferencial, assim como tu tens um diamante aí dentro de ti, que é o teu diferencial. Deixa isso vir à tona. Afinal de contas, somos seres únicos. Estamos aqui para desenvolver as habilidades, as capacidades que viemos para desenvolver. E se você usar máscara, você não está desenvolvendo, você está fugindo do seu dom, do seu propósito, do seu objetivo de evolução aqui. Eu tenho certeza que cada um tem um diamante aí dentro de si. Só que às vezes a gente abafa muito e às vezes a gente começa a lapidar e coloca pra fora. Então, quando eu conheci o Marlon, eu não tava sustentando máscara nenhuma, eu já tava tão, cansada de relacionamento e eu tava tão bem comigo que eu falei, olha, até quero me relacionar, mas é isso. Eu já tenho um filho, eu já tenho uma carreira, eu já tenho isso, eu sou dessa forma, aqui eu posso melhorar. A gente foi se lapidando. E a partir dali a gente foi crescendo juntos. Porque não tinha nada pra esconder, não tinha mistério. Era o que é. Sabe aquela coisa? É o que é. É o que é. Ah, Aline, tu fez isso que eu não gostei. Ok, posso corrigir. É o que é. Sabe? Tu não vai trabalhar com manipulações. Tu não vai estar manipulando as relações, né? Tu vai apenas ser o que é. E essa liberdade é o ponto-chave para ter relações saudáveis. Porque essa liberdade é o que vai fazer tu enxergar o que é saudável e o que não é. O que tu aceita para ti e o que tu não aceita. É essa liberdade que vai fazer tu te enxergar como um ser humano que tem as suas habilidades e também tem as suas faltas, que precisa melhorar num ponto, mas nesse aqui tu também já conseguiu evoluir. Porque a autoestima, ela é movimento, ela não é estática. A autoestima ou tu tá indo para trás ou tu tá indo para frente, mas tu tá te movimentando de alguma forma. Tu não fica parada. Existe um pouco do platô. Opa, subi um degrau, conquistei, deixa eu curtir um pouquinho esse platô, agora vamos pro próximo degrau. É isso que é a construção da autoestima. É tu olhar pra trás e tu não ter raiva, tu não ter vergonha do teu passado, mas tu entender que, nossa, eu precisei passar por tudo isso e que bom que hoje eu tô aqui. E agora pra onde que eu vou chegar? Isso faz parte da autoestima. Isso faz tu te apropriar de ser quem tu é. Isso te traz habilidades para cada vez tu crescer mais como pessoa. Então é isso que eu te falo. Tenha o autoconhecimento, saiba o que é teu, enxergue as tuas feridas, lide com frustrações, lute com os seus monstros. A gente é feito de luz e sombra. E a gente lidar com as nossas sombras faz parte da nossa luz. A gente precisa elaborar e entender isso para as nossas relações serem mais saudáveis. A gente não tem que estar vestindo máscaras, vestindo capas que não são nossas. E essas máscaras, essas capas só servem para você se esconder de você mesma. Eu quero que tu entenda que a tua autoestima, ela é ela é a estima que você tem por você. Não é a estima que seu marido tem, não é a estima que seu pai tem por você, não é a estima que a sua mãe tem por você, não é a estima que seu filho tem por você. É a autoestima, a estima que você tem por você. Como é que tá essa estima que você tem por você? Como é que tá a estima que você se dá? É com esse olhar, é com esse prisma que eu quero que você comece a enxergar a sua autoestima, que é esse conceito que você tem por você. E aí tem um outro ponto que eu quero que você tenha consciência dos movimentos e do que você acha que você gosta hoje. E aí eu vou te dar um exemplo, porque muitas vezes o que a gente deseja, principalmente materialmente, vou trazer esse olhar material para as coisas. A gente tem uma moralidade sobre os nossos desejos. Por exemplo, eu quero muito comprar uma bolsa de grife, uma bolsa de marca. Ai, mas que desejo fútil, né? Como é fútil desejar isso? Que coisa horrível, né? Eu quero muito ter uma Ferrari vermelha. Ai, mas é muito fútil ter uma Ferrari vermelha. Eu tenho que mesmo querer aqui ou andar a pé ou um carrinho inferior, porque, nossa, né? Aí, a gente pega o gancho da sua autoestima. Você não enxerga que você tem capacidade para conseguir o que você quiser. Só que a gente tem que entender se a gente quer as coisas que a gente quer para impressionar os outros e para a gente achar que a gente tem valor diante daquilo, diante do objeto que a gente deseja, ou se realmente a gente deseja aquilo porque é uma pulsão nossa, é uma pulsão do nosso desejo natural. Por exemplo, eu quero muito ter uma Ferrari vermelha. Vou pegar esse exemplo. Eu quero muito ter uma Ferrari vermelha. Ok, beleza. O ponto não é em comprar a Ferrari vermelha, mas em quem eu tenho que me transformar para conseguir comprar aquela Ferrari vermelha. O que eu tenho que fazer?
Aí entra a autoestima. O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que me desenvolver? Quantos que eu tenho que guardar por mês? Qual o trabalho que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um trabalho a mais, um trabalho a menos? Eu preciso sair desse lugar que eu tenho que crescer? O que eu tenho que fazer para conseguir aquela Ferrari vermelha? E aí o ponto pode ser que tu junte o dinheiro, tenha o dinheiro para comprar a Ferrari vermelha e chegue lá, tu perceba que nem é a Ferrari vermelha que eu quero. Esse dinheiro eu posso viajar, por exemplo. O que eu quero que tu entenda é quem tu precisa te transformar para ser aquela pessoa que consegue ter aquela Ferrari vermelha. Aí que tá a pulsão real. Quero muito comprar uma bolsa de grife. Essa bolsa de grife tá R$10.000. 10 mil reais eu não posso comprar essa bolsa hoje. Ou até posso, mas é muito dinheiro, eu prefiro fazer outras coisas. Mas o desejo fica lá no seu inconsciente, que é a moralidade do seu desejo. Só que fica ali pulsando. E às vezes tu realmente colocar na cabeça, eu quero comprar aquela bolsa ali que custa R$10.000, aí tu trabalha a tua autoestima também. Porque tu vai entender quem eu preciso ser para conseguir aquela bolsa. E nesse quem eu preciso ser, tu começa a te transformar. Tu começa a afiar a tua visão, o teu pensamento. Afiando a tua visão e o teu pensamento, quando chegar lá para comprar aquela bolsa, tu já não vai ser a mesma de hoje. Já vai ter te transformado numa outra pessoa para conquistar aquele teu sonho. Então, às vezes, a gente colocar desejos materiais para a gente conquistar, para a gente conseguir, se for verdadeiro, se estiver linkado, ancorado com a nossa autoestima, esse desejo verdadeiro ele vai te transformar. Se for um desejo do ego, simplesmente para agradar os outros, para ser aceita, para os outros me admirarem porque eu tenho uma bolsa, ele não vai te transformar. Ele vai fazer tu sangrar até chegar lá e tu não vai entender o processo de evolução para conquistar as coisas materiais. A mesma questão nos relacionamentos, né? Quem eu preciso ser para ter o relacionamento que eu quero ter? Quem eu preciso ser para ter um relacionamento saudável? Como é que eu vou me transformar? A partir dessa transformação, até tu conquistar isso, tu começou a te olhar, a te valorizar, a ajustar a tua autoimagem, a te reforçar positivamente, a trabalhar o teu conceito que tu tem por ti mesma e aí sim fortalecendo a tua autoestima. Então a autoestima ela é muito importante para relacionamentos saudáveis. A autoestima engloba limites, engloba comunicação, engloba o teu posicionamento, engloba a tua maturidade e a tua evolução. Na próxima aula nós vamos conversar sobre a contabilidade afetiva, que é quando você já tem consciência que você precisa desenvolver habilidades, quando você já tem consciência das faltas que teve na infância, quando você tem consciência que precisa fortalecer a sua autoestima, se você tiver todo esse prisma, todo esse olhar até aqui, nós vamos trabalhar essa contabilidade afetiva, para você ter verdade na entrega dos seus relacionamentos e não para você dar algo para o outro esperando algo em troca. E esse movimento a gente faz inconsciente. Então, na próxima aula, nós vamos conversar sobre a contabilidade afetiva.